Olá, meus amigos, boa tarde. Aqui quem fala com vocês é Joseph Miles, satanista da Sociedade Secreta Satânica Mundial, Reino de Satã. Aqui no meu canal tem um vídeo, se você observar bem ele, ver bem direito, é só falando de terror, entendeu? Coisas terríveis, fantasma, sobrenatural, coisas, espírito, enfim, vários segmentos no sentido do terror, né? Então todas as pessoas, quando vêm falar em terror, espíritos, paranormais ou fantasma, elas sempre associam esses seres, essas coisas ou esses atos, esses objetos ao mal. Eles representam, associam de uma certa forma ao demônio, ao mal, ao Satanás, ao diabo, enfim, o maligno, o inimigo. É isso que a religião coloca na cabeça das pessoas, que todos esses seres, quando aparecem, de certa forma, é projetado ou mandado pelo mal. Apesar que muitos que a gente vê na TV, aquelas coisas, são filmes de ficção, baseados em ficções, em contos, né? Ou histórias não bem reais, mas existem histórias reais de espíritos, tipo casas abandonadas, cemitérios, matas, águas, cavernas, ruas, morros, onde aconteceu tragédias, entendeu? Estrada de ferros, por exemplo. Em vários lugares existem comprovações, fatos reais, de habitação de espíritos. A Bíblia também diz que Deus disse: eu fiz o bem e o mal. Então, eu criei todas as coisas. Então, quando a Bíblia se refere eu fiz o bem e o mal, é preciso que vocês entendam que a religião simplesmente ela rotula tudo que é bom é de Deus e tudo que é ruim é do diabo. E a Bíblia menciona totalmente diferente. Não é bem assim. Como nos cristãos, o que eles dizem? Eles criam vários nomes fictícios direcionado a um ser, por exemplo, inimigo, capiroto, Satanás, Lúcifer, diabo, o sujo, né? O malfeitor, adversários, enfim, tudo isso direcionado a Satã. Então tudo que acontece no planeta Terra, no meio da humanidade, ele direciona a Satã, a Satanás, quando na realidade não é bem assim as coisas. Eu quero dizer para vocês que tudo que se relaciona ao mal, isso não quer dizer que vem de Satã ou de Satanás. Não. Isso quem diz é religião. Por exemplo, a Bíblia diz que existia um profeta, e existia um rei. Esse primeiro rei chamava-se Esaú. Existia um profeta também naquela época. E a Bíblia diz que Deus, eu, Senhor Deus, a Bíblia dizendo, mandei um espírito do mal, da parte do Senhor, para perturbar Saul. Então, não foi Satã que mandou o espírito, foi Deus que mandou o espírito para perturbar Saul. Mas quando o ônibus cai na ribanceira, cercado de crente evangélico, que eles iam para a vigília, ou iam adorar a Deus em algum lugar, no monte, uma coisa, ele diz o contrário. Ele diz que Deus chegou a hora e Deus tinha preparado e chamou todos eles. O mesmo ônibus que tombou, com duas classes de pessoas, uma direciona o mal e o outro direciona a Deus, porque aquelas pessoas eram de Deus, e Deus levou eles e chamou e levou para um bom lugar. Por aí você tira como é que eles conseguem distorcer as coisas. Quer um exemplo? Quando um ônibus
tomba e morre todas as pessoas, e as pessoas não são cristãs, ou não frequentam nenhuma igreja, não fazem parte de nenhuma denominação, ou que já fizeram parte, eles são desviados, considerados pela religião, ou o diabo levou eles, né, e ceifou a vida deles, né, destruiu eles. Isso é que os religiosos, os cristãos, os católicos dizem por aí. Os famosos evangélicos dizem isso. Certo? Então eu coloquei esse vídeo aí de fantasma, de terror, para as coisas, para vocês entenderem que o terror e o fantasma existe em qualquer classe social, em qualquer religião, em qualquer denominação, ou qualquer, como se diz, cultura ou humanidade, existe os tais fantasmas, os espíritos, etc, etc, etc. Então, meus irmãos, fique bem claro que existe no mundo, o satanismo é muito antigo, mas existe várias vertentes do satanismo. Existe o satanismo de Lavey, existe o satanismo teísta, existe o satanismo tradicional, existe o satanismo renovado, existe o satanismo real, existe outras vertentes do satanismo. O que acontece? Tudo que acontece no mundo, fora do mundo religioso, é direcionado a Satã, a Satanás. Isso fica bem claro, mas na realidade não é bem assim. Por exemplo, existe até ramificações católicas que é considerado satanista, mesmo eles não assumindo. Existe na Europa, diga-se de passagem, ramificações católicas consideradas satânicas, mesmo eles não assumindo e nem dizendo que é. Agora eu quero que alguém diga para mim que é mentira. Não é mentira. Você quer um exemplo? Lúcifer, que é considerado pela humanidade o anjo caído, o malfeitor e muitas coisas, tem uma igreja em Roma, na Itália, quer dizer, que é São Lucifer, o padroeiro da igreja. Como existe em algum lugar da Europa, na América, ou até mesmo na África, algumas ramificações satânicas, né? De certa forma, ele se titula satanista sem ser. Eles não são, mas eles se titulam. São alguns loucos que fazem algumas barbaridades, algumas coisas, cometem alguns atos de loucura, de insanidade, de mentais, e se titula satanista, mas não é satanista. Então eu expliquei aqui para vocês nesse vídeo anteriores, que você vê vários terrores, para você entender que ele existe. Além desses vídeos são ficções, mas ali são coisas que aparentemente parece filme, mas na vida real acontece. Então, meus amados e amigos, irmãos, existem várias ramificações no mundo, na Europa, na Ásia, na África, onde, de certa forma, eles dizem que são satanistas, mas não são. Eles adoram outro tipo de ser, tipo legião, tipo o seu demônio de estimação e coisas assim parecidas, mas não é satanista. Mas, apesar disso, ele se titula satânico, porque a religião titulou eles assim, mas não é. O satanismo é bem diferente do que você imagina. O que é satanismo? A pessoa precisa entender. Satanismo é um caminho, não é uma religião. É um caminho a ser seguido, né? E você tem, como se diz, uma escolha, mas ninguém se torna satanista por acaso. Ou simplesmente você não se converte ao satanismo. Não. Quando você vem verdadeiramente e se torna um satanista, é porque de alguma forma você já era diferente, já era satanista. Ninguém se converte ao satanismo. Satanismo não convence ninguém, e não convence ninguém a se tornar um satanista. Muita barbaridade, atrocidade, crimes bárbaros que aconteceu na humanidade foi feito por religiosos e foi direcionado a Satã e seus seguidores. Mas se você for observar toda a história ao pé da letra,
de que forma surgiu o satanismo, de que forma foi implantado o satanismo no mundo, de que forma eles agem. Não é bem assim. 99% dos crimes direcionados ao satanismo não são feitos por satanistas. Não tem nada a ver com o satanismo. São alguns malucos, alguns debilóides, alguns loucos, alguns débeis mentais, que têm suas seitas, que têm suas paranoia, praticam atos realmente cruéis, mas não são satanistas. Eles servem qualquer outra coisa, mesmo a Satã, porque Satã não manda você fazer isso ou aquilo. Ele não chega a você para você ter que fazer aquilo porque você fez aquilo, porque ele tentou. Nada a ver uma coisa com a outra. Isso é algo de religioso. Agora fique bem claro, fantasma existe, espírito mal existe, espíritos existem, espírito de luz existe, aparelhações existem, entendeu? Visagem, como você queira, existe, paranormais existem, e muitas coisas que você nem imagina, elas existem. Outra coisa para você entender, ser humano nenhum se manifesta pelo demônio, ou é possuído pelo demônio, de forma alguma. Ele sim recebe outro espírito, incorpora espíritos neles, mas demônio jamais incorpora em uma pessoa. Fique bem claro isso. Não existe ser humano na face da Terra que tenha a possibilidade de incorporar um demônio. Por exemplo, aquelas casas abandonadas no tempo da escravidão, nas cesalas, ali existem vários seres. Aquelas grandes mansões que eles usavam, aqueles escravos, aqueles senhores, aqueles coronéis, tudo eles existem. Então, minha amiga, meu amigo, você que ouviu falar em fantasma, existe, vou repetir para você entender. Casas abandonadas, casas velhas, cemitérios, estradas, matas, encruzilhadas, debaixo de árvores, águas, cachoeiras, cavernas, montanhas e outros lugares são habitáveis por esses seres. Todo mundo vê, nem todo mundo vê. Porque nem todo mundo está preparado para ver. Nem todo mundo tem condições de ver. Porque ele sabe de que forma você age se você vê um deles. Então ele não aparece assim para qualquer um. Mas existe. Então, meus amigos e minhas amigas, é isso. Passei para você mais ou menos o que significa o terror. De onde vem o terror? Por que existe o terror? Por que existem os espíritos maus? Por que existem os espíritos de luz? Por que existem os fantasmas? Por que existem os lugares tenebrosos que as pessoas realmente é difícil de entender? Mas existe. Só que eu vou dizer uma coisa para você. Esses espíritos, quando eles se apoderam de um ser humano, eles não saem simplesmente com alga benta, ou com uma cruz de madeira, ou simplesmente com rosário, ou simplesmente com oração comum. Isso é balela. Não pense que sai. Eles não têm medo de cruz de madeira, de rosário feito de pedra, de maneira alguma. Água benta, essas coisas, tudo de bobagem. Tudo isso é falácias. Eles não têm medo de maneira alguma dessas coisas. Pois é, meus amigos, estou deixando aqui um recado, vou dizer para você que fantasmas existem, são reais. Visagens existem, são reais. Espíritos existem, são reais. Terrores existem e são reais. Então, se você não conhece, não disfarça, nem discuta com quem conhece. Não deboche, você pode se dar mal num futuro bem próximo. Eu digo porque eu tenho 27 anos nessa área e já presenciei muitos e muitas coisas que só eu falando você não vai entender. Coisas que jamais eu poderia imaginar que um dia vi.
presenciei e anotei, tenho certeza absoluta. Então, fica aqui o alerta para você, meu amigo e minha amiga. Curta o meu canal, dá um joinha aí, dá um like, deixe seu comentário. Um abraço, Serrano Forracho. Por exemplo, aqueles edifícios que acontecem grandes tragédias, como o edifício Joelma que pegou fogo aqui em São Paulo, aquele avião da TAM que caiu aqui em São Paulo, não aconteceu aquela tragédia, aqueles aviões que caíram no meio do mato, que aconteceu aquela tragédia. Por exemplo, aquele avião da Chapecoense, onde caiu lá naquele local, ali vai ficar sempre alguns seres ali. Ali jamais vai ficar limpo. Quando existir pessoas na face da terra, vai ter visagem ali, com certeza absoluta. Como que aconteceu em Mariana, como que aconteceu em Brumadinho. Então, aquelas pessoas que tragicamente elas perderam a vida, de certa forma eles vão ficar ali muitos anos. Então existe, é verdade, é real. Não brinque com aquilo que você não conhece, mas também não difama aquilo que você não sabe. E não diga que tudo que você viu simplesmente é o diabo, porque não é. A religião faz isso, mas existe de certa forma o bem e o mal. Mas a própria Bíblia diz que o bem e o mal é direcionado. Foi Deus que criou o bem e o mal. Então não direcione o bem a Deus e o mal ao diabo, porque vocês estão erroneamente, nem a Bíblia que vocês dizem que conhecem ler. Porque se você ler a Bíblia, vocês vão tirar totalmente as conclusões. Quero dizer para vocês que o satanismo é algo muito antigo. Ele é bem mais antigo do que o catolicismo, o judaísmo, até mesmo o islamismo, né? E outras religiões que nós conhecemos por aí. O espiritismo, enfim, várias religiões que nós conhecemos no mundo atual. O satanismo é bem mais antigo do que elas. Então, quando se trata de algo paranormal, eu quero explicar para vocês que ele existe. Existe sim espíritos, existe sim fantasmas, existe sim demônios, existe sim espírito de luz, e existe espíritos que não são de luz. Isso é verídico, isso é fato, conta fato, não há argumento. Eu não estou aqui defendendo religião A ou B ou C, apenas estou dizendo que ele existe e são verídicos, são verdades, são fatos reais. Então eu fiz previsão para a política, para a economia, para, como se diz, a religião, e também fui no contexto geral das minhas previsões. Então eu gostaria que você desse uma olhada, que tem 2 vídeos aí no YouTube falando de 2019 a respeito das coisas que vão acontecer. Poderia acontecer? Não, vão acontecer com certeza. Eu falei que muitos artistas perderam a vida, muitas pessoas famosas iam, como se diz, desencarnar, ia cair avião, ia acontecer tragédias da natureza, enfim, ia acontecer enchente, ia acontecer bastantes tragédias de pessoas, né? Ou até mesmo, como se diz, morte, pessoas matando os outros, ou discutindo por problemas de filosofia, entendeu? Ou simplesmente por ideologia. Enfim, 2019 ficará na história como um ano que vai acontecer muitas coisas. Apenas nós estamos começando, já aconteceu muitas e muitas tragédias, mas não vai ficar por aí. Vai acontecer muitos, infelizmente. Isso é verdade, gente. Então eu gostaria que você desse uma olhada nos meus vídeos, compartilhe eles o máximo que vocês puderem, e dá um joinha e um like. Eu agradeço a todos. Serrano Forracho. Olá, meus amigos, mais uma vez eu estou aqui nesse vídeo para pedir a vocês que vocês busquem meus vídeos onde fala das previsões para 2019. Veja o que aconteceu em 2019, o que está acontecendo. Muitas coisas que eu previ no início do ano, nas previsões, está tudo acontecendo. E muitas coisas acontecerão ainda, muitos e muito mais. Esse ano 2019 vai ficar na história como um dos anos mais trágicos para a humanidade, no sentido geral.
deixar bem claro para vocês que aqui não é uma macumba, aqui não é uma umbanda, aqui não é um candomblé, aqui não é uma quimbanda, aqui também não é catecismo, aqui também não é qualquer outra vertente que não seja satanismo. Eu trabalho com todos os seres da linha satânica, mas eu, por exemplo, não trabalho com Exus, não trabalho com pombagiras, não trabalho com iguns, não trabalho com quiombas, nem loas. Sabemos que existe, mas nem todo mundo está preparado ou tem condições de trabalhar com esses seres. Então, se você não tem condições de trabalhar, eu lhe peço, não inicie algo que você não sabe fazer. Então, nessa noite, você está vendo que está meio escuro aqui, eu vou até às 3 da manhã fazendo rituais aqui, trabalho. Aqui você está vendo a imagem de Beuzebu, temos o bafomé, temos uma coruja, temos várias taças, vários símbolos, vários sigilos, tudo isso nós fazemos. Cada um desses aqui tem seu segredo, seu significado. Então, num habitat desse, nós podemos fazer vários rituais ao mesmo tempo, cada um de uma forma diferente, para vários seres diferentes. Isso é satanismo.